Na verdade, o que é mobilidade social? Mobilidade, no caso, é toda a passagem de um indivíduo ou de um grupo de uma posição social para outra, de forma ascendente, descendente ou linear. Define-se como mobilidade social. Então, o indivíduo, ele tem, vamos supor, ele é pobre, ele consegue trabalhar com bastante esforço, ele vai acumulando capitais, no caso, vai acumulando dinheiro, e ele começa a fazer investimento, então ele compra uma casa, ele compra um carro, ele começa a aplicar esse dinheiro no banco, e assim por diante. Então, ele vai passar da pobreza para uma classe intermediária, no caso, uma classe que tem uma possibilidade maior, no caso, tem uma maior visibilidade dentro da sociedade. Então, essa transferência de uma classe pobre para a classe média, isso será uma ascensão descendente, no caso, uma mobilidade descendente seria o indivíduo estar na classe média, ter posses, no caso, ter casa, carro, uma empresa, e ele, não sei por quais circunstâncias, ele perde todos esses bens que ele tem. Talvez uma má gestão da sua empresa, não sei se o cara talvez seja aquele indivíduo que gosta de jogar apostado, perde os seus bens, perde as suas condições financeiras, então ele vai passar a ser pobre, e assim sucessivamente. A linear é aquele indivíduo que ele está sempre na mesma classe, ele nem sobe e nem desce. Então, as formas de mobilidade social são justamente essa: aquele indivíduo que sobe, aquele indivíduo que desce e aquele indivíduo que continua na mesma classe social que vocês viram na aula passada, na semana passada, que foi sobre a estratificação, sobre as castas e as classes sociais, que foi no vídeo que eu passei para vocês na aula passada. Lá constava e conceituava tudo isso, o que era classe social, o que é casta, o que é estratificação, e assim por diante. Então, essa ascendência ou descendência nas classes sociais ou na linearidade na classe social, isso se define mobilidade social. Esse é o conceito mais simples de mobilidade social. Então, vamos ver aqui um outro conceito de mobilidade social. Entende-se por mobilidade social o deslocamento ou movimento dos indivíduos dentro das estruturas de classe, camadas ou estratos sociais. Em movimento ou deslocamento pode ser ascendente para cima ou descendente para baixo. Então, todos os conceitos de mobilidade social vão caminhar para a mesma definição. Como assim, professor? Porque nós temos vários conceitos ou teorias sobre algo que eles vão variar bastante, mas o de mobilidade social ou a definição de classe social, de extrato social, isso não varia. Elas vão ter apenas colocações diferentes, mas vão ter a mesma finalidade. No caso, vai caminhar dentro da mesma definição. A mobilidade social, nós temos dois tipos de mobilidade social: a mobilidade social a horizontal e a vertical. Então, nós temos dois tipos de mobilidade. Tipos de mobilidade, no caso, essas duas que nós temos. A mobilidade social horizontal são as alterações no estado social que não provocam mudanças de classe. É o caso de uma pessoa que, pelo casamento, obtém um status diferente,
ou de casado, mas continua no mesmo extrato social, ou de alguém que muda de um cargo de chefia em uma empresa para o mesmo cargo em outra empresa. Então, isso será uma mobilidade social horizontal, que, no caso, ela muda de estado, no caso de forma, mas ela não vai mudar o extrato, ela não vai mudar a classe social. Isso seria a mudança, no caso, a mobilidade social. O solteiro, que conhece uma pessoa e se casa, ele vai haver uma mobilidade, mas só que, no caso, ele vai obter um estado diferente do que um estado do que ele estava. No caso, ele estava de um estado solteiro para um estado casado. Isso, mas ele continua no mesmo extrato social, seja ele na classe pobre ou na classe média ou na classe rica. Então, ele vai apenas mudar o seu estado. Então, ele vai ter uma mobilidade social horizontal. Ele muda de estado, mas não muda de extrato social. Ou alguém que muda de cargo de chefia de uma empresa para outra cargo de chefia em outra empresa. Então, ele vai sair de uma empresa para outra, mas ele vai continuar dentro do mesmo extrato social. No caso, dependendo do seu salário, vai estar na classe média, ele vai apenas de mudar de empresa. Então, essa definição de mobilidade social horizontal será as alterações do estado social do indivíduo que não provoca mudança de classe. A mobilidade social vertical, ela está relacionada com a constituição de classes sociais, e o surgimento dos valores da ascensão social. Pode ser tanto ascendente quanto uma pessoa passa a integrar um grupo economicamente superior ao seu, ou descendente, quando o indivíduo ou o grupo piora de posição, passando a integrar um grupo economicamente inferior. Então, a mobilidade social horizontal são as mudanças no estado dentro do mesmo extrato social. E a mobilidade social vertical será essa mobilidade que o indivíduo vai fazer dentro das classes sociais, ou, no caso, a composição que ele vai compor de acordo com a sua situação financeira. Ele vai ascender, ele vai subir de classe, ou ele vai descender, no caso, descer de classe para uma classe economicamente inferior. Como a mobilidade social afeta as sociedades? Partindo do princípio de que a mobilidade social é necessária para o avanço das sociedades, evidencia-se na grande parte dos países que proporcionam certa mobilidade social que estes possuem estruturas sociais, econômicas, culturais e intelectuais que favorecem e permitem o crescimento individual ou de grupos, promovendo a meritocracia. Geralmente, essa mobilidade social ela acontece mais nas sociedades democráticas, nas sociedades que têm implementado na sua economia o capitalismo. Ou, no caso, economicamente, o país é economicamente capitalista e é democrática. Então, essa ascensão social, ela pode acontecer devido promovendo a meritocracia. No caso, o indivíduo ou o grupo fez por merecer, ou, no caso, trabalhou para conquistar os seus bens, melhorar economicamente, então ele vai subir de classe, ele vai fazer a composição de uma nova classe social, no caso, uma classe superior. Isso segundo a explicação econômica do capitalismo. Mas, professor, o indivíduo, ele reside, ou ele faz parte de uma sociedade ditatorial,
e também de uma sociedade socialista. Ele pode ascender socialmente? Não. Nas sociedades ditatoriais, nas sociedades socialistas, não há possibilidade dessa mobilidade social, social no caso vertical. A mobilidade social horizontal irá acontecer, mas a mobilidade vertical, isso não irá acontecer dentro dessas sociedades ditatoriais e socialistas. Apenas essa mobilidade vertical, ela é possível em sociedades democráticas e em sociedades capitalistas. Tanto ascende quanto descende, a mobilidade altera positiva ou negativamente a vida dos grupos de pessoas, quando a sociedade não permite tal mudança de vida, seja pelos costumes, comodismo político ou economia fraca, o país e a sociedade ficam estagnadas, deixando seus cidadãos passivos em relação à melhoria, ficando sempre à deriva dos maiores. Professor, no sistema de castas, é possível acontecer a mobilidade social? Apenas a mobilidade social horizontal. A vertical não ocorre. Se o indivíduo nasce pobre no sistema de castas, ele nasce pobre, ele vai morrer pobre. Se ele nasce rico, ele vai morrer rico, tanto ele quanto os seus descendentes. Da mesma forma, no sistema de casta, se eu nasço pobre, os meus filhos também irão continuar pobres, e também eles vão nascer pobres e vão morrer pobres da mesma forma do que a minha. Agora, se eu nasço rico, meus filhos também irão continuar sendo ricos e vão morrer como ricos. Isso, no sistema de castas, não é possível, não há essa possibilidade da mobilidade social vertical, somente a mobilidade horizontal, e mesmo assim é somente entre os seus estratos. No caso, o pobre casa com pobre, rico casa com rico. Então, a mobilidade vertical ocorre somente entre as castas. Não pode haver essa mobilidade horizontal entre as castas. Então, isso vai também dificultar a mobilidade dessas sociedades. A mobilidade no Brasil no século XX, houve ao longo do período do século XX, dois momentos em que o Brasil expôs claramente a ocorrência do fenômeno da mobilidade social ascendente. O primeiro se deu nas décadas de 30 e 40, no período de Getúlio Vargas, quando a ocorrência da industrialização de base do país. Já o segundo ocorreu na década de 70, especificamente sobre a presidência de Emílio Gattuso Médici, no período da ditadura militar, com o advento do que ficou conhecido como milagre econômico. Isso é uma história, por esse milagre. Posteriormente, vamos a fazer essa análise sobre esse milagre econômico, mas não é bem um milagre econômico, apenas aos olhos e a mídia da ditadura militar. Ambos os movimentos, bastante vigorosos e explícitos no tecido social, refletiram basicamente as transformações estruturais da macroeconomia e das relações de trabalho, a industrialização no primeiro momento e a forte presença do Estado como investidor no segundo, modificaram o perfil da massa populacional produtiva, fazendo com que houvesse, em decorrência de movimentos semelhantes, as ondas coletivas de mobilidade estrutural ascendente. Nas décadas de 80, foi
por sua vez, que caracterizou pela estagnação econômica e pela piora de praticamente todos os índices socioeconômicos. A de 90, muito embora tenha sido pródiga na reversão das tendências descendentes dos indicadores da melhoria de muitos índices importantes, a escolaridade, saneamento básico, mortalidade infantil, a estabilização econômica e etc., não demonstrou, até em função de uma tendência mundial, o mesmo vigor nos quesitos do desenvolvimento e redução das desigualdades. Tem-se, dessa forma, que nos últimos 25 anos, até o início da década atual, a sociedade brasileira não tem exibido índices importantes de mobilidade social. Isso nós estamos apenas falando da década de 30 até a década de 90. Ele fala até o início do século XXI, e isso até o ano de 2000. Não houve no caso, uma exibição de índice importante dentro dessa mobilidade. Houve uma mobilidade, mas essa mobilidade foi bem simples, não foi tão relevante essa estagnação, no caso, essa mobilidade social, essa ascensão, e houve momentos de ascensão e houve momentos de descendência dessas classes sociais, dessa mobilidade social. Então, vamos ver que a mobilidade ela vai ocorrer da seguinte forma. Já vimos lá nas nossas aulas de Idade Média que existe uma pirâmide social. A base, que é a classe baixa, a média e a alta. Na nossa sociedade, as nossas classes são divididas desta forma. Lá na Idade Média, nós tínhamos os escravos, tínhamos ali no intermediário os sacerdotes, os fazendeiros, os latifundiários, e na elite nós tínhamos o clero e o rei, ou no caso, a nobreza. Aqui, no século XX e XXI, essa nossa pirâmide social ela vai ser dividida por classes. Então, a classe baixa, a classe média e a classe alta. A mobilidade ascendente é quando quando sobe, e descendente quando desce, no caso, os indivíduos desce de classes. As que já vimos aí, essa classificação dessa mobilidade. Também já falamos sobre a mobilidade horizontal e vertical. A realidade brasileira vive uma realidade que leva os indivíduos a uma circulação entre as classes, a mudança de sua situação de uma classe para outra. Hoje, atualmente, no século XXI, essa circulação entre as classes e essas mudanças na situação entre as classes é mais visível. Ocorreu uma grande mobilidade social durante, ou no caso, ainda no século XXI, apesar de que nos últimos 2 anos houve uma estagnação, houve uma linearidade entre as classes, mas entre o ano de 2001 e 2017 e 2018, houve uma grande movimentação entre essas classes sociais, houve uma grande mudança entre essas classes. Então, o brasileiro, ora ele estava ascendendo, ora ele estava descendendo, mas durante o século XXI, esse início de século XXI que nós estamos presentes, houve uma grande mobilidade vertical entre as classes brasileiras, no caso ali a classe alta, a classe baixa e a classe média.
houve uma grande, principalmente houve uma grande ascensão da classe baixa para a classe média e da classe média para a classe alta. Mas se formos fazer um levantamento, um diagnóstico, houve mais ascendência da classe baixa para a média do que da média para a alta. Houve essa mobilidade social dentro da sociedade brasileira aí no início do século XXI até meados do ano de 2018. Fontes do governo federal garantem que a base da pirâmide social formada pela classe baixa está diminuindo por causa de uma melhor distribuição de riquezas. Então, o próprio governo federal reconhece que houve uma grande ascendência da classe baixa para a classe média. Então, o pobre teve poder e teve condição de melhorar de vida, então, assim, subir de classe social durante os anos de 2001 e 2018. E agora, vemos aí nos 2 últimos anos uma linearidade. Essa ascensão social não está acontecendo e, sim, está ocorrendo algumas descendências sociais. Para finalizarmos, podemos afirmar que a mobilidade ascendente é mais frequente em uma sociedade democrática, aberta, que enaltece a escalada rumo ao topo de indivíduos de origem humilde, como os Estados Unidos, do que em uma sociedade de tradição aristocrática, como a Inglaterra. Mesmo em uma sociedade capitalista mais aberta, a mobilidade social vertical não se dá de maneira igual para todos. A ascensão social depende muito da origem de classe de cada indivíduo. Normalmente, quem vive em uma camada social mais elevada tem a mais oportunidade e condições de manter nesse nível e ascender mais sem sair melhor do que os originários de uma classe inferior. Está acostumado a ser a regra, mas existem exceções. Então, essas exceções podem ser cada um de vocês. Então, vocês poderão ser esse diferencial. E quem vai fazer esse diferencial?